Olá, tudo bem? Aqui é Marcelo Barroso e hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo que fala um pouco sobre escolta e o porquê da necessidade da escolta, bem como algumas falhas e possíveis ataques que pode acontecer no trabalho de escolta. Eu listei algumas coisas aqui no meu caderno e eu vou ler para vocês e a gente vai debatendo a respeito do assunto, tá ok? Isso aí serve para a gente pensar um pouco a respeito do trabalho que a escolta faz e o quão difícil, em muitos momentos, esse trabalho se torna. Eu, por exemplo, posso citar, né, e listei alguns pontos para vocês, mas é importante vocês observarem que, eu sempre falo isso, sem medo de errar, que quando o trabalho da escolta é bem feito, ela não é falada, ela não aparece, nunca é dito, né, o trabalho da escolta foi bem feito. E ao contrário, quando acontece alguma falha na segurança no trabalho de escolta, normalmente vira notícia nos jornais, tá? Então vale observar esse aspecto, e a gente trabalha sempre para que nunca o nosso trabalho seja capa de jornal, né? Seja estampado nos jornais, porque quando isso acontece é porque aconteceu algum tipo de falha. Vamos começar justamente falando sobre as falhas na segurança numa escolta. As principais falhas na segurança, né, e os motivos que você deve atentar para que a tua segurança, a tua escolta seja bem feita, tá? Conhecer o escoltado e possíveis ameaças ao mesmo. Por exemplo, se for empresário, um concorrente pode se sentir prejudicado por conta disso. E o empresário, quanto maior, não só o empresário, mas enfim, o político, o líder religioso que seja, quanto maior ele é, né, em qualquer um dos segmentos, ele também é um alvo maior. Ele é mais amado, mas também é mais odiado. Então é bom a gente atentar para isso. Se o teu escoltado for chefe de Estado, o simples fato de ser chefe de Estado já motiva rivais políticos e outras nações a atentar contra o mesmo. Ele ter a posição de chefe de Estado realmente já o coloca como alvo gigante. E isso independente do chefe de Estado que seja. Tivemos já atentados famosos contra chefes de Estado. O presidente John Kennedy nos Estados Unidos, o presidente norte-americano também, Ronald Reagan, sofreu um atentado a tiros. E na época, o então candidato Jair Bolsonaro também sofreu um atentado em Minas Gerais. Ou seja, quanto maior é a projeção, né, do teu cliente, do teu escoltado, maior é o risco também que ele sofre, maior é a ameaça que ele pode vir a sofrer, maior até talvez o atentado, né, a potência do atentado, o vulto, enfim. É bom a gente estar sempre atento para isso. Se as pessoas às vezes acham que não, é simples o trabalho de escolta, e realmente não é. E dependendo do teu cliente, o trabalho se torna mais ou menos complexo, mas é sempre um trabalho difícil. Se o teu cliente, por exemplo, for líder religioso, é muito comum atentados contra líderes religiosos, independente se pastor, líder de igreja evangélica, líder da igreja católica, líder de alguma religião afro-brasileira, por exemplo. A gente teve relatos recentes aí, inclusive de ataque contra religiosos de religiões afro-brasileiras, e templos também, não é incomum. Podemos citar o atentado que aconteceu na década de 80, se não me engano, contra o Papa João Paulo, motivado basicamente por intolerância religiosa. E você, às vezes, você combater um inimigo que tem como motivação a fé é mais complexo ainda, porque
O cara que faz isso, o cara que atenta contra um líder religioso, normalmente ele vai por tudo ou nada. Ele tem muitas das vezes a convicção de que ele fazendo aquilo ali, ele vai para o paraíso, né, dentro da religiosidade, da fé dele, ele vai para o paraíso e vai chegar lá como uma grande celebridade, vamos dizer assim. Então, quando o atentado é motivado por causas religiosas, se necessita ter muito mais cuidado nesse sentido, porque se for, por exemplo, um homem-bomba, é muito difícil você repelir um tipo de atentado desse. Então, por isso que o trabalho da escolta tem que ser minucioso e, em muitos casos, começar esse trabalho até meses antes. Eu vou falar sobre isso, um pouco disso mais à frente. Se o teu cliente, né, for celebridade, é comum que celebridades possuam fãs que por algum distúrbio mental queira de maneira criminosa se aproximar dessa celebridade, até mesmo matar. Há pouco tempo tivemos o exemplo do que aconteceu com a Ana Hickman, no qual um fã invadiu o hotel que ela estava com a família, com a cunhada, com a irmã, com o marido, o cunhado, enfim. E o cara entrou onde ela estava, se não me engano, no quarto que ela estava, armado, ameaçou a vida de algumas pessoas, chegou a disparar. Felizmente ele foi dominado pelo cunhado da Ana Hickman, que reagiu e matou esse criminoso. Então a celebridade, ela tem um aspecto diferenciado. Às vezes o cara ou a mulher, ou o homem, enfim, é um cara que tem algum distúrbio mental e acha que com a morte, sei lá de que forma, ele quer chegar próximo dessa celebridade e cometer um crime. Não é incomum. E a exemplo da celebridade também, o que acontece com ela também, quanto maior a celebridade, obviamente o maior número de fãs, de seguidores, e quanto maior, né, esse número de fãs, é provável que dentre essas pessoas tenha alguma pessoa com algum distúrbio, um doente, que queira tentar contra a celebridade. Não é incomum, isso é muito comum, tá? E às vezes não necessariamente o atentado seja contra a vida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Às vezes a pessoa ele quer simplesmente agredir, né? Ou a mensagem que a pessoa passa, a celebridade passa pela TV, música, enfim, alguma coisa que agrida alguma crença que ele tenha. Isso é complicado também. É bom a gente atentar para esse tipo de coisa. Uma das coisas mais importantes a serem observadas é a rotina do teu cliente. E a rotina é um ponto negativo quando você vai fazer um trabalho de segurança, de escolta. Porque da mesma forma que você observa, né, que você tem a rotina do teu cliente, um possível agressor também tem. E dependendo do tamanho do teu cliente, seja um empresário muito grande, enfim, quem quiser atingi-lo vai também conhecer essa rotina. Eu costumo dizer e exemplificar isso logo assim que eu entrei na Polícia Penal, eu tive um chefe de turma chamado Ricardo, e ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, e realmente é verdade. Ele falou para mim o seguinte: ele falou que um homem só vive até onde o outro quer. Isso tem mais de 20 anos que ele me falou isso, e eu nunca mais esqueci dessa frase, porque retrata uma realidade violenta, mas uma realidade. O cara, quando está objetivado, ele quer matar alguém, ele vai fazer de tudo para conseguir. E o nosso trabalho é fazer de tudo para que ele não tenha sucesso. E um trabalho bem feito de escolta realmente consegue repelir esse tipo de agressão, de agressor e de violência. E é um trabalho que deve ser feito com muita precisão, com muito profissionalismo. Continuando aqui.
estava falando da rotina. É muito importante, sempre que possível, que seu cliente, que a rotina, a agenda do seu cliente seja secreta. Em alguns casos não é possível, principalmente por serem pessoas públicas, e o que dificulta o trabalho das equipes de segurança. Nesses casos, outras medidas devem ser tomadas para que o risco seja minimizado. Pessoas públicas normalmente têm uma agenda pública também, né? Uma agenda, seja política, seja de fãs, tem uma agenda pública, e essa agenda normalmente, por ser divulgada, fragiliza muito o trabalho de segurança. É sempre importante que a pessoa que vai ser escoltada entenda que os procedimentos, né, o comportamento dela tem que ser ajustado de acordo com o que a equipe de segurança quer. É difícil, nem sempre é possível que isso aconteça. Vou dar exemplos mais à frente de políticos, mas é importante que o teu cliente saiba que o teu trabalho só vai ter eficiência se ele seguir à risca o que você está determinando que seja feito. Que ele não te veja ali simplesmente como uma peça que está fazendo segurança dele, e sim como um profissional de segurança. Vamos lá. Um dos elementos que são importantíssimos numa escolta, numa segurança, se chama precursora. E o que é a precursora? A precursora é um elemento crucial no trabalho de escolta. A essa equipe é atribuído o reconhecimento do local, que dependendo dos casos podem variar de horas ou meses antes de um evento. O trabalho da precursora é isso que eu falei. Ele é uma equipe que vai, né, estudar o local onde teu cliente vai estar. Ele vai estudar não só o local, ele vai estudar o trajeto também que teu cliente vai fazer, dependendo do cliente, com dias de antecedência ou até meses, em se tratando de chefes de Estado. É muito comum as equipes de segurança do presidente dos Estados Unidos fazerem um levantamento e estudo do local até com meses de antecedência. E como eu havia falado, né, o presidente dos Estados Unidos é o presidente da maior nação do planeta, e é um alvo gigantesco também, amado por uns e odiado por outros. Não precisa ser presidente não, tá? Às vezes o próprio empresário é amado por uns e odiado por outros também. Então o trabalho da equipe precursora é importante nesse sentido, de estudar, analisar e passar todos os dados e informações para o chefe da equipe da segurança. O segundo item que eu vou falar é sobre o trabalho de inteligência. Em casos de chefes de Estado, essas equipes, através de um trabalho específico, colhem as informações e transmitem à equipe de segurança. Bom, como eu disse, é um trabalho muito específico da equipe de inteligência, que colhe informações de várias fontes e repassa para o líder da equipe de segurança. Tá? Eles, com muitas pessoas espalhadas pelos locais, colhem essas informações, as informações que muitas vezes são relevantes, tá? E podem influenciar na rota, na rotina, ou até mesmo no adiamento de um evento, se for o caso. O terceiro item que eu vou falar agora é a rota. O que é a rota? O percurso que o cliente vai fazer para se deslocar de um ponto A a um ponto B. E é nesse momento que a equipe de escolta encontra-se em maior fragilidade, né? Possibilidade de ter um confronto. E é de extrema importância que apenas o líder, o chefe da equipe, conheça o itinerário a fim de evitar vazamentos. Bom, eu trabalho já com escolta há muitos anos. E realmente trabalho nesse sentido da rota. É um dos pontos que devem ser mais observados dentro do trabalho de escolta. Você mapear a rota que você vai fazer, com quem você vai fazer, de que forma você vai fazer, é vital para o trabalho de escolta bem sucedido. A gente costuma colocar, né, mapear as rotas como rotas azuis, rotas amarelas e rotas vermelhas. Né? Azuis ou verdes, tá? A rota que é tranquila. A rota amarela já é uma rota que requer maior atenção. E a rota vermelha
é uma rota perigosa, de extrema tensão e possibilidade de confronto. Dependendo da cidade, você vai ter muito mais rotas verdes ou azuis do que amarelas e vermelhas. Em se tratando, por exemplo, da cidade que eu vivo, do estado que eu vivo, que é o Rio de Janeiro, a gente já tem muito mais rota vermelha do que rotas verdes. Então, o conhecimento do terreno, o conhecimento da cidade, né, do local que você vai estar, é importante. Você pode, eventualmente, sair do estado que você está, que muito provavelmente você conhece bem, e ir para um estado com o teu cliente que você não conhece tão bem, você não conhece as rotas, e volta aí a falar do trabalho da precursora, né, justamente de fazer o reconhecimento desse local, o trabalho de inteligência, de colher as informações e, obviamente, o trabalho da escolta, que é fazer a rota mais tranquila possível para que o teu cliente chegue no objetivo dele. É importante também, eu já esqueci de falar disso, que somente o líder da equipe, quando for feita a escolta, somente ele conheça a rota, justamente para se evitar um vazamento de informação. A informação nesse sentido do trajeto que vai ser feito tem que ser conhecido pelo mínimo de pessoas possível, tá ok? Um momento, falar de outro detalhe agora, que é um momento importante dentro da escolta, que é do carro ao prédio e vice-versa, né? Do prédio ao carro, que é aquele momento que o teu cliente sai do carro e vai em deslocamento com a equipe de escolta até o prédio, né? A gente pode citar alguns detalhes que tem que ser feitos, como por exemplo a posição que o carro vai parar em frente ao prédio, a posição da equipe de segurança que vai cercar o teu cliente nesse trajeto, de A a B do carro até o prédio. Posso falar de algumas formações, que por exemplo a formação israelense, que são com 3 homens, a formação boxe, que eu gosto muito, que é a formação americana, que no meu entender você fecha melhor o perímetro em volta do teu escoltado, evitando assim qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer com o teu cliente, tá? É importante que o teu cliente, por exemplo, seja conduzido da maneira mais rápida e eficiente possível. Na formação box, que é aquela que eu falei com vocês e que eu vou detalhar mais à frente, existem 4 homens que ficam no entorno do teu cliente e um que fica junto a ele, que a gente chama de mosca. O mosca fica sempre bem próximo ao teu escoltado. E é uma coisa, né, um detalhe interessante, preferencialmente o mosca, se possível, seja parecido com o teu cliente, né? Características físicas semelhantes, que isso também pode confundir um pouco quem tem a intenção de agredir, né, de atacar e, enfim, fazer algum tipo de atentado. É importante também, nesse caso, que o teu cliente, como eu já havia citado antes, faça exatamente o que a equipe de escolta quer. É complicado, por exemplo, você fazer o trabalho de escolta com um político ou candidato que, muitas vezes, ele tem a necessidade de ficar próximo da população, próximo do povo, e isso aumenta exponencialmente o risco de um atentado contra ele. Eu te exemplifico agora, até falei que o então candidato, hoje o presidente Jair Bolsonaro, sofreu o atentado em Minas e é praticamente impossível você impedir que um atentado, quando dessa forma, né, quando o cara no meio da multidão, aconteça. A equipe dele foi muito eficiente no sentido de, no exato momento que ele foi agredido, que ele foi esfaqueado, imobilizar e conduzir o autor do crime à delegacia. Agora você vê, não tinha como, por melhor que seja a equipe do mundo, não tem como você
dar 100% de eficiência numa situação, num cenário desse. Poderia ter acontecido no momento que o Adélio Bispo dos Santos, que foi o agressor dele, puxasse a faca, pudesse ser visto pelo segurança? Poderia ser, mas como aconteceu, também poderia não, né? Enfim, a probabilidade de impedir um ataque desse é muito pequena. Dou os parabéns até à equipe da época, candidato Jair Bolsonaro, pela eficiência em ter prendido imediatamente o agressor. E não critico eles de forma alguma, porque eles fizeram um trabalho muito bom, e é praticamente, como eu disse, impossível você conseguir impedir que um ataque desse tipo aconteça. Né? A gente trabalha para que não aconteça, a gente faz escolta para que não aconteça, a gente trabalha com todos os detalhes de uma segurança para que isso não aconteça. Porém, existem elementos o qual facilitam muito o trabalho do agressor. Né? Quando aconteceu também, por exemplo, o atentado contra o Papa João Paulo II, ele estava em carro aberto e o agressor dele disparou uma arma contra ele. Tanto que, depois desse evento, o Papa só anda no chamado Papa Móvel, né? Que é um veículo pequeno, blindado, justamente para que isso não aconteça mais. Há exemplo também do que aconteceu no atentado contra o presidente Kennedy, que em Dallas, quando passando na rua em carro aberto, bom lembrar, em carro aberto, o atirador Lee Harvey Oswald disparou 2 disparos contra ele, um pegando no peito e um na cabeça. E depois desse evento, do assassinato do presidente Kennedy, nunca mais nenhum presidente americano andou em carro aberto. E, enfim, foi necessário que acontecesse essa tragédia para que a equipe de segurança se ajustasse. E assim não existe uma receita de bolo para fazer segurança, para proteger um VIP, um empresário, uma autoridade. Não tem receita de bolo para isso. Porém, os ajustes que vão sendo feitos podem minimizar esse tipo de agressão. E é justamente sobre esses ajustes e essas técnicas que a gente vai falar a respeito. Falar do posicionamento das equipes, que é importante, como eu falei ainda agora, por exemplo, do cliente saindo do carro até o prédio e vice-versa. O posicionamento que as equipes têm que ter para afastar o máximo possível até a população, se for o caso, né? Às vezes a pessoa é muito querida, no caso de político ou celebridades, é muito querida, a população quer estar próximo dessa pessoa, quer abraçar, quer beijar, mas a gente não sabe quem é que quer dar um abraço, um beijo, e quem quer dar um tiro ou uma facada. Então é importante que o posicionamento das equipes, né, e principalmente afastar o máximo possível de pessoas, né, desse cliente, é importante. Falar outro aspecto importante que a gente deve debater sobre geografia do local. A geografia do local é importante no sentido, como já tinha falado, de saber o posicionamento que as equipes vão ter, o deslocamento que vai ser feito. E isso é um trabalho feito também pela precursora, que faz um mapeamento da rota, do local que a pessoa vai ficar. Tá? Isso é um detalhezinho pequeno, mas é bom ser citado. Uma parte que é importantíssima também a gente falar é sobre o acesso ao local que teu cliente vai estar. Vamos lá. Como eu escrevi aqui, um aspecto a ser observado também é o que diz respeito ao acesso ao local do seu cliente. Esse acesso deverá ser feito somente por pessoas previamente cadastradas e selecionadas, uma vez que, se tendo controle do acesso, o risco ficará minimizado, e onde todos são identificados, o controle é maior. Muitas vezes há uma certa resistência das pessoas em se identificarem para ter acesso ao local de um evento que o teu cliente vai estar. Eu sou fulano de tal, eu sou amigo de não sei o que, coisa e tal, eu sou tio do teu cliente, eu sou pai do teu cliente. Não importa quem seja.
o acesso tem que ser controlado e tem que ser restrito. Somente as pessoas previamente autorizadas devem ter acesso a esse local. Não está no nome da lista, não entra. Pode chorar, bater perna, espernear, gritar, fazer escândalo, não entra. Salvo seja autorizado por alguém, né? Por alguém que esteja no comando do evento, no controle do evento, autorize e essa pessoa seja cadastrada e consequentemente autorizada a entrada dela. Fora isso, é melhor você ser desagradável e não permitir do que você permitir e teu cliente sofra um atentado. Gostando ou não, a gente também não está... A gente faz trabalho de segurança, né? Não é um trabalho de misto, não tem que estar rindo e dando tchauzinho para todo mundo. Nosso trabalho é garantir a vida. E se para isso a gente tiver que ser um pouco mais rigoroso, seremos rigorosos. Vou citar agora alguns tipos de atentado que são os mais comuns. Tá? Estou fazendo aqui uma leitura do que eu já tinha pensado previamente para poder falar para vocês. Como falamos anteriormente, existem diferentes motivações para uma pessoa ou um grupo de pessoas tente matar alguém. Os tipos mais comuns de atentados são a tiros e facas, mas não são descartados também atentados com explosivos. São até pouco comuns no Brasil. Não é comum atentados com explosivos no Brasil, mas a gente sabe que no exterior isso acontece. E para cada tipo de atentado existe uma conta-medida para se repelir, e para cada conta-medida, elementos que falaremos no futuro. Lembrando mais uma vez que a colaboração do cliente é vital para que o trabalho da equipe tenha sucesso. Vou falar agora de alguns tipos de atentado e como defender seu cliente deles. Lembrando, tá, vocês que quando alguém chega a tentar, né, matar um alvo, um cliente teu, muito dificilmente não haverá ou baixas ou feridos. A pessoa que chega a esse ponto, ela realmente vai para o tudo ou nada. E tudo que a gente tenta fazer é minimizar, primeiramente, que não tenha nenhuma vítima, ou que se haja alguma vítima que não seja nada grave. Então o trabalho nosso é justamente voltado, focado para que minimize o máximo possível os danos. Não existe receita de bolo, tá? Não existe receita de bolo para impedir alguém de matar o outro. A gente vai tentar o máximo possível para que isso não aconteça. E com as técnicas corretas, com os procedimentos corretos, é possível minimizar o máximo, né, o máximo que der, que a equipe conseguir. Então, vamos falar sobre alguns tipos de atentado, que são os mais comuns, né? O primeiro são ataques com faca. É um tipo de ataque que é necessário uma proximidade, né? O cara que vai fazer um ataque com faca, ele não vai jogar a faca de 20 metros de distância para tentar atingir um alvo. Até pode tentar, mas eu acredito que a eficiência desse tipo de ataque é muito pequena. Pode tentar, mas é comum que o ataque com faca, lógico, esteja perto, né? O agressor esteja perto. E se executado esse ataque, a captura do agressor é facilitada devido à pequena distância que o ataque é realizado. É difícil, no caso desses, que não haja vítima, né? que não tenha ninguém machucado. Mas é exemplo do que eu citei agora, como foi o atentado em Minas contra então um candidato Jair Bolsonaro. A equipe dele imediatamente isolou e imobilizou o agressor. Ataques com armas de fogo, que são considerados ataques entre média e curta distância. É um ataque que, em regra, é realizado, né, como eu disse, a pequenas e médias distâncias e que, dependendo do cenário, causa uma grande correria com os espectadores ao redor, porque um tiro faz muito barulho, as pessoas imediatamente identificam como tiro e correm, não ficam no local.
É um ataque que possivelmente causa danos a uma equipe de escolta, mas que, se bem treinada, também pode ser minimizado. Foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Ronald Reagan. E é interessante nesse caso que a escolta dele agiu muito rápido. E depois, obviamente, né, tiveram estudos de caso em cima disso. E quando o Reagan estava para entrar no carro, né, fotógrafos fotografaram a população lá, todo mundo, né, muito feliz, saudando o presidente e tal, né, batendo palma. E numa das fotos foi possível ver o agressor sério, ele muito sério, olhando na direção do presidente Reagan. E isso já deveria ter sido chamar a atenção da equipe de escolta, né, num ambiente ali em que as pessoas estão saudando o presidente, batendo palmas, celebrando tudo mais, um cara muito sério olhando para ele. E no momento da agressão ele desferiu vários tiros, feriu 6 pessoas, valeu 6 pessoas, inclusive o presidente Reagan à época. Um dos seguranças dele conseguiu também imobilizar o agressor, partiu para dentro. Inclusive esse homem depois, esse agente da segurança da presidência dos Estados Unidos, ele fundou uma escola de segurança, uma empresa de segurança, enfim, ficou milionário por conta desse evento que aconteceu com o presidente Reagan. Vamos lá. Tá. Ataques com explosivos. É um ataque mais complicado. Não é comum, como eu disse, esse tipo de ataque aqui no Brasil. Mas o que a gente pode falar de ataque com explosivo, em especial com granadas. O ataque com granadas causa grandes danos a um grande número de pessoas ao redor. E, logicamente, né, vai haver baixas por conta disso. E nesse tipo de ataque, porém, existem técnicas adequadas também que você pode minimizar os danos causados. E por incrível que pareça, gente, até com explosivos, né, esse tipo de explosivo, granada, a gente consegue minimizar e salvar a vida do cliente também. O fator humano está sempre envolvido no trabalho de escolta. Isso aí é comum. É comum não, é a regra do fator humano. E o fator humano, ele tem falhas. Obviamente tem falhas, mas tem coisas que só o ser humano também observa. Então a atenção é uma constante no trabalho de segurança. Né? Como eu citei agora no exemplo do ataque contra o Ronald Reagan, que todo mundo estava batendo palma, celebrando, e o agressor estava no meio da multidão sério, olhando de maneira fixa para o presidente. Então esse tipo de detalhe, esse tipo de comportamento tem que ser observado o tempo inteiro. O trabalho de segurança, de escolta, ele é muito, muito mais, 99% observação e talvez 1%, né? 98%, 95%, 5%, mas